Vamos ao primeiro exemplo de deslocamento do equilíbrio químico pela adição de produtos ao sistema em equilíbrio. Poderia ser adição de reagentes também, o raciocínio é exatamente o mesmo. Então, esse exemplo faz referência ao exemplo 10.28 que nós tratamos na aula 24. Inclusive, se você não lembra, eu coloco o link aí na descrição para você. Bom, vamos lá. Suponha que a mistura em equilíbrio do exemplo 10.8, então você tem um equilíbrio aqui entre o pentacloreto de fósforo e os produtos da decomposição tricloreto de fósforo e cloro gasoso. Então, esse equilíbrio seja perturbado pela adição de 0,1 mol do produto cloro ao balão, que tem um volume de meio litro, a temperatura é 250 graus Celsius, e o sistema atinge novamente o equilíbrio. Então, usar essas informações, as informações do exemplo 10.8, para calcular a nova posição do equilíbrio. Então, vamos lembrar do exemplo 10.8 que a pressão parcial do PCl5 correspondia a 0,02 bar. A pressão parcial do Cl2, que era igual à pressão parcial do PCl3, 1,28 bar. Obviamente, quando você adiciona o produto cloro ao sistema a volume constante e a temperatura 250 graus Celsius, haverá um incremento na pressão parcial do cloro, e esse vai ser o equilíbrio. Então, vamos calcular o incremento da pressão parcial do cloro. Então, aqui você tem o uso da equação de estado dos gases perfeitos, PV igual a nRT, para calcular esse incremento na pressão parcial do cloro. Aqui você tem o número de mols de cloro adicionado, 0,01 mol. A constante aqui já corrigida para você obter a pressão em bar. Temperatura, volume, então é 0,870 bar o incremento de pressão. E nós adicionamos isso a uma nova tabela de equilíbrio que vocês já devem saber como... uma vez que você calcula o incremento na pressão de cloro resultante da adição de 0,01 mols de cloro ao balão de 0,5 ml na temperatura de 250 graus Celsius, você acrescenta esse incremento à pressão parcial do sistema em equilíbrio calculado no exemplo 10.8. Então, aqui a pressão parcial do cloro, eu adicionei o incremento, então deu 2,15 bar. Montamos a tabela de equilíbrio, então aqui a pressão parcial do PCl5, PCl3 e Cl2. O estado inicial é o sistema em equilíbrio, conforme o exemplo 10.8. Pressão parcial de PCl5, 0,02 bar, PCl3, 1,28, Cl2, 2,15. Na verdade, o sistema inicial o sistema inicial não corresponde ao sistema em equilíbrio, mas o sistema em equilíbrio logo após a perturbação pela adição do cloro. Então, eu retifico isso e peço desculpa pelo engano para vocês. Então, inicialmente, você tem um sistema que estava anteriormente em equilíbrio, mas foi perturbado pela adição de cloro. Então, você vê aqui que essa é a pressão inicial de cloro. Quanto vai reagir de PCl5? Bom, se você adicionou um produto à reação, o equilíbrio desloca no sentido inverso. Então, vai aumentar a concentração do reagente por X bar, diminuir a concentração dos produtos por menos X bar. Então, a pressão final fica aqui, a pressão inicial mais X para o produto, e para os reagentes você subtrai esse X. Veja que essa pressão inicial do cloro aqui é a pressão que você tinha no sistema em equilíbrio do exemplo 10.8 mais o efeito da adição de cloro ao sistema. Então, disso aqui você vai substituir na constante de equilíbrio e vai trabalhar a álgebra. Então, substituindo na constante de equilíbrio, aqui está a constante de equilíbrio, substituindo o valor da constante de equilíbrio aqui, você faz a álgebra e resulta numa equação de segundo grau.
resolve a equação de segundo grau, vocês sabem fazer. Esse sistema aqui resultou em duas soluções, essa solução 0,0144 bar e essa 81,7, que é muito alta, não faz sentido físico. Então nós tomamos essa aqui como a solução, e aí então a pressão de PCl5, vai ser então 0,02 mais 0,0144, que é igual a 0,0344. Você pode fazer isso para os produtos. Então vamos ver aqui agora como fica o gráfico. Então aqui você tinha o sistema em equilíbrio nesse ponto, o sistema foi perturbado pela adição de cloro. Olha aqui a adição de cloro, olha quanto subiu a concentração do cloro. A concentração do cloro após essa adição, ela tende a diminuir um pouco, diminuindo um pouco a concentração do outro produto e aumentando um pouquinho a concentração do reagente. Bom, próxima aula eu vou trazer mais dois exemplos numéricos relacionados a isso aqui. Isso aqui foi só a explicação desse exemplo do Atkins. Bom, até a próxima aula.